Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway. Nós somos uma agência de intercâmbio, vistos e imigração com sede aqui no Canadá. Bom, hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do Canadian Experience Class, que é um dos processos que corre dentro do Express Entry. Como eu já vim falando em outros vídeos, o Express Entry não é um processo de imigração, é um sistema. Então, antes de você abrir o seu perfil no Express Entry, você precisa saber para qual dos processos de imigração você é elegível. E hoje eu vou focar então no Canadian Experience Class, que é um processo de imigração para aqueles que têm pelo menos um ano de experiência de trabalho qualificado no Canadá. Eu estou batendo bastante dessa tecla com os posts que nós estamos fazendo, principalmente no Instagram, no Facebook, justamente porque nós temos visto que a imigração está com os olhos voltados para as pessoas que estão fisicamente no Canadá. Até essa dificuldade, né, que estamos todos passando com a pandemia, a fronteira fechada, a fronteira com restrição, a imigração tem sim voltado bastante os olhos para essas pessoas que já estão fisicamente no país, né? Então, os recordes, né, que aconteceram até dos sorteios do Express Entry foi dentro da categoria do Canadian Experience Class, e é isso que eu vou querer falar um pouquinho para vocês, até para vocês saberem se vocês se qualificam ou se vocês podem se preparar para então se qualificar através deste programa de imigração. Bom, quais são os requerimentos então? O requerimento mínimo que vocês precisam é um ano de experiência de trabalho no Canadá full-time ou part-time, né? Então, se for part-time, pode ser o equivalente ao trabalho full-time. Então, você vai demorar um pouco mais de tempo. Precisa ser dentro de um trabalho do NOC 0AOB. E o que é o NOC, né? Se vocês que devem estar olhando bastante um pouco dessas informações. NOC é uma sigla para National Occupation Classification. Significa que todas as ocupações no Canadá, elas são classificadas com o NOC. Então, geralmente, as pessoas que têm uma experiência gerencial, né, ou as pessoas que elas precisaram de um diploma ou precisaram de um certificado, alguma área bem especializada para poder exercer aquela função, geralmente elas estão dentro do NOC 0AOB. Se uma pessoa, por exemplo, ela foi contratada para ser um garçom num restaurante, isso não necessita que ela precise de um diploma para poder exercer essa profissão. Então, geralmente, essas profissões que exigem apenas um treinamento local, né, ou que você tem uma experiência oferecida pela própria empresa, geralmente elas estão dentro do NOC C&D, então não entraria dentro dessa qualificação para o Canadian Experience Class. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa ter uma experiência de trabalho com o NOC 0AOB nos últimos 3 anos da sua aplicação, tá? Então, assim, se você tem essa experiência de trabalho adquirida nos últimos 3 anos, aí sim é um dos pontos de qualificação para este programa. Outra coisa que é necessária é com relação ao nível mínimo do idioma. Você pode optar em fazer a prova de inglês ou a prova de francês, e o mínimo que você tem que adquirir é o CLB 7 ou 5, dependendo aí da sua área de atuação. Uma coisa interessante é que você não precisa ter um mínimo de escolaridade para você se classificar para esse programa, então muitas vezes se você não concluiu, ou se você não tem uma pós-graduação, ou se você só tem um diploma, enfim, isso pode mesmo assim levá-lo à sua qualificação para você conseguir os requerimentos necessários através deste programa. Outra coisa, por mais que você possa fazer a prova de francês que eles contam para esse programa, você precisa identificar que você não tem interesse em morar em Quebec. Então, este é um processo federal, né, processado dentro do Express Entry, mas você não pode, isso não conta para Quebec. Quebec tem um processo separado, então não contaria para Quebec. Geralmente, quais são as pessoas, quem são as pessoas, melhor dizendo, que se classificam para este programa? São pessoas que são os estudantes internacionais, então aqueles que aplicaram para o PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, as pessoas que adquiriram essa experiência de trabalho depois que elas se formam. Então, a experiência de trabalho que você adquire enquanto estudante não conta para esse programa, mas a partir do momento que você tem o visto de trabalho, aí sim você pode se classificar para esse programa de imigração. Os cônjuges desses estudantes, então muitas vezes você não precisa nem esperar se você é casado, nem esperar se formar, aplicar para o PGWP, se o seu cônjuge estiver trabalhando dentro do NOC 0AOB,
também pode ser uma forma de classificação do casal. Ou aquelas pessoas também que têm o LMIA, trabalharam aí no período de 1 ano no Canadá, part-time ou full-time, né? Se for o part-time o equivalente. E aí sim é uma outra forma de qualificação. Bom, é muito importante realmente vocês aproveitarem essa oportunidade, principalmente para vocês que estão aqui no Canadá, porque com as últimas notícias que têm saído, realmente a imigração está com os olhos bastante voltados para as pessoas que estão já no país, justamente por conta de toda a restrição que tem acontecido com as fronteiras, com toda essa situação que nós estamos passando com o Covid. E até saiu, né, uma entrevista com o ministro da Imigração semana passada, onde ele fala realmente que ele não quer que essas pessoas que estejam contribuindo com a economia do Canadá, principalmente neste momento, ou os estudantes internacionais que investem realmente em estudar no país, que realmente movimentam a economia canadense, que eles simplesmente deixem o país. O intuito realmente é que as pessoas permaneçam no Canadá, né, que elas realmente apliquem para residência permanente e elas se mantenham no país permanentemente. Bom, se você quer saber se você tem a qualificação para este processo de imigração ou se você está no Canadá e quer saber quais são as suas chances de imigração, eu acredito que seja realmente uma boa oportunidade para que você possa pesquisar e conhecer um pouquinho mais das suas opções. Então, se vocês quiserem contar com a nossa ajuda, eu sou uma das consultoras de imigração da agência. Vocês podem entrar em contato conosco através do info@northway.com, que teremos o maior prazer em ajudar. Até um próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!